Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo do canal e o tema de hoje é o Evangelho sem arrependimento. Criar um Evangelho em que você não precisa se arrepender para estar bem com Deus, para estar bem com Jesus. Mas nós vamos ver na pregação de Jesus uma das ênfases dele, que destrói completamente essa ideia. Então, você que gosta desse canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de dar like, de deixar o seu comentário, temas que você queira que seja abordado em outros vídeos, coloque nos comentários, para a gente poder conversar a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Jesus. Então vamos para o texto que está lá em Mateus 4, no verso 15 a 17. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que acontece? Hoje em dia, tem se enfatizado em muitos meios evangélicos o amor de Deus, a graça de Jesus, a misericórdia e o perdão. Todas essas situações, elas são verdadeiras. Tá? E eu confesso que por ter visto muito legalismo nas igrejas, normalmente uma das minhas primeiras ênfases para falar com o pessoal de igreja é a questão da graça, porque muitos não conhecem a graça. Se você pergunta para algumas pessoas como é que elas têm certeza de que elas estarão com Jesus, elas começam muitas vezes a apontar as coisas que elas fazem. E a palavra de Deus diz que a salvação ela não é por obras, como está lá em Efésios, não por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é um dom de Deus, é pela fé, para que ninguém tenha glória humana. Mas o que acontece? Esse conceito da graça, esse conceito da misericórdia, ele acabou em alguns meios sendo extrapolado. E nós temos o que é chamado por muitos de hipergraça. Então a graça de Jesus ela é tão grande, mas tão maravilhosa, que ela não necessita que as pessoas se arrependam ou mudem de vida. É uma graça que de qualquer maneira atinge a pessoa. E então, para que as pessoas sejam encontradas e salvas por Jesus, não é necessário arrependimento. É necessário apenas o amor infinito de Jesus. O que acontece? Tá? Nesses meios, as pessoas, os seres humanos, eles são vistos normalmente como vítimas. Tá? Não querendo entrar em questão política, mas ela tem uma cosmovisão mais comunista, mais socialista, mais voltada à ideia de que as pessoas elas são boas por natureza e a sociedade as oprime e elas precisam de alguém que as resgate de lá. Mas Jesus, ele quando começa a pregar, ele vê as pessoas nas regiões de trevas, nas regiões sombrias dos locais, e ele começa com o grande axioma do Evangelho: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E ele não está falando apenas com os fariseus, ele não está falando apenas com os líderes religiosos, ele está falando com todas as pessoas que precisam se arrepender. Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala em vários momentos, em Salmos, na leitura de Atos, na leitura das cartas de Paulo, que todas as pessoas pecaram. Paulo pega os 3 primeiros capítulos de Romanos exatamente para estabelecer a universalidade do pecado e a necessidade que as pessoas têm de arrependimento. O que acontece? Muitas vezes nós pregamos a graça, porque nós temos um povo muitas vezes preparado. As igrejas legalistas, elas preparam o povo para o arrependimento. Jesus muitas vezes ele disse: olha, a doutrina dos fariseus está certa.
O problema dos fariseus é que eles pregam e não vivem. Basicamente, ele não colocou nenhuma reticência no que ensinavam os fariseus. Ele colocou o problema dos fariseus estava na sua prática. Então, basicamente, o que acontece? Um povo arrependido, um coração contrito, como fala a Bíblia, que o Senhor não despreza, ele precisa ouvir falar que Jesus veio para pagar o preço dos seus pecados. Precisa ouvir que Jesus veio para trazer a restauração, para trazer a liberdade, para trazer a redenção completa. O problema é que Jesus só pode vir com graça para aquele que está arrependido dos seus pecados. Jesus disse: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento é uma palavra que no grego ela é metanoia, ela é mudança de mente. Então parem de pensar como vocês estavam pensando e passem a pensar da maneira de Deus. Um coração quebrantado e contrito, ele não é desprezado. Então o evangelho começa sim na percepção de que nós somos pecadores e somos merecedores do castigo eterno. Jesus não precisaria ser castigado se a misericórdia de Deus simplesmente chegasse. Ele poderia simplesmente ter sido leniente com todo mundo. Mais uma vez que o homem pecou e isso o afasta da comunhão com Deus, ele precisa arrepender-se e clamar por misericórdia de Jesus para que ele seja perdoado. Só que o que acontece é que muitas pessoas estão excluindo a necessidade desse arrependimento e tem destruído pessoas que acreditam que podem continuar cometendo os seus pecados e que no fim serão salvos por Deus. Se tem a ideia, e recentemente Caio Fábio estava falando num podcast famoso aqui do Brasil, Inteligência Limitada, e ele estava falando exatamente da questão de que a misericórdia de Deus atinge todo mundo e que não precisa de nada e todas as religiões levam. E ele estava falando de uma universalidade completa, sem a necessidade de ter um arrependimento, sem a necessidade de mudança de vida. E ele utiliza, interessantemente, um texto que fala dos julgamentos das ovelhas e dos bodes, onde há claramente um julgamento baseado nas obras. Quem havia ajudado Jesus, mesmo sem perceber, estaria do lado positivo, e aqueles que não fizeram, mesmo achando que conheciam a Jesus, estariam do lado negativo. O ponto é que, se nós olharmos a humanidade, a grande maioria está do lado negativo. Nós vemos cada vez mais a cultura falando sobre a cultura do racismo, o racismo estrutural. Olha, todos os homens foram criados por Deus iguais, e quando há distinção por cor de pele, nós temos, na verdade, o pecado atuando no ser humano. Nós ouvimos falar muitas vezes da cultura do abuso, da cultura do estupro. É o pecado que faz com que muitas vezes pessoas que são homens de bem abusem. Cultura da violência, a cultura do medo, a agressividade. Não existe um justo sequer. Não existe um homem bom. Jesus, questionado pelo um jovem líder de Israel, ele diz que não existe nenhum bom senão a Deus. O que acontece é que muitas vezes, com um olhar para nos sentirmos melhor dos nossos pecados, nós acreditamos que as pessoas são boas e que uma série de fatores externos são o motivo pelos quais elas têm sofrido. Quando, na verdade, a Bíblia pontua que as pessoas pecaram, que as pessoas escolheram um caminho distante do caminho de Jesus, que as pessoas se afastaram completamente de Deus e precisam de um retorno, e precisam de uma conversão, e precisam se arrepender dos seus caminhos, para que elas voltem e possam encontrar em Jesus a misericórdia e a cura que elas precisam.
O ser humano, antes de conseguir encontrar a salvação, ele precisa entender-se perdido. E o grande problema dessa teologia que exclui o arrependimento do processo da salvação é que o ser humano não consegue diagnosticar o problema. E não conseguindo diagnosticar o problema, ele não encontra a cura. Esse é o problema. Enquanto não olharmos para nós mesmos como pecadores, não podemos encontrar o Salvador. Enquanto não olharmos para nós mesmos como perdidos, não somos capazes de encontrar aquele que pode nos mostrar o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se engane, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro reforça essa verdade no livro de Atos, quando ele diz que não existe nenhum nome sobre o céu ou na terra capaz de salvar, exceto o nome de Jesus. Não há nome de santo, não há nome de divindade, não há nome de profeta, exceto o nome de Jesus capaz de salvar. E a salvação em Jesus vem quando nós admitimos que nós precisamos de um Salvador. Quando eu era novo convertido, eu fui chamado para falar a respeito do Evangelho e eu fui fazer um estudo sobre as religiões. E no estudo sobre as religiões, a gente vai perceber algo muito interessante. Exceto o cristianismo bíblico, todas as religiões trabalham numa visão de que o homem precisa fazer alguma coisa para se encontrar com Deus, seja boas obras, seja sacrifício ou seja atos religiosos. Mas o cristianismo bíblico diz que Jesus veio para fazer com que o homem se aproximasse dele. E tudo que Jesus pede é: arrependam-se dos seus pecados e creiam em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro, não existe nome no céu e na terra, exceto o nome de Jesus capaz de salvar. Todas as pessoas que estão nas igrejas evangélicas estão salvas? Claro que não. Muitas ainda acreditam nas suas obras, muitas não se arrependeram dos seus pecados. Mas não significa que as pessoas possam viver de qualquer maneira e encontrar a misericórdia, porque aquele que encontra a misericórdia é aquele que arrepende-se dos seus pecados, é aquele que olha para si mesmo e diz: eu não mereço a salvação, eu preciso de um Salvador. E a religião que prega uma não necessidade de arrependimento, ela está afastando as pessoas da cura. Quando você não sabe a doença que você tem, você não é capaz de tomar o remédio que traria a cura. Então, acredite e arrependa-se. Arrependa-se. No primeiro discurso de Pedro, Pedro diz que, após a crucificação de Jesus, vocês mataram Jesus, ele foi crucificado por culpa de vocês. Jesus foi crucificado por nossa culpa, ele não precisaria ter morrido se nós não houvéssemos pecado. Então, eu quero finalizar esse vídeo com as mesmas palavras de Jesus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Muito obrigado você que chegou aqui. Curta o vídeo, compartilhe. Vamos seguir compartilhando a palavra de Jesus. Amém.